Boa noite, enfermeiras! Boa noite a todos! Hoje eu quero falar com você, enfermeira, que está aí do outro lado, que está aqui dedicando a sua segunda-feira para estar aqui com a gente, ou você que vai acabar assistindo depois o nosso podcast. Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindas, enfermeiras! Hoje estamos aqui no podcast Enfermeira 7K e aqui nesse podcast a gente discute estratégias para enfermeiros ganharem até R$7.000 por mês com um só emprego e com pouco tempo de formação. É isso aí. Então muita gente acaba me mandando mensagem falando assim: Fernanda, como que eu faço, né, para realmente escolher o emprego e não assim, o que me aceitarem eu vou. Eu entendo que o começo é bem difícil, mas a gente fala muito assim, a gente precisa desenhar, que hoje não seja a melhor proposta, mas a gente precisa desenhar a partir de hoje a estrutura de carreira para vocês. Então, se você está cansada da exaustão, de sentir que você está sempre correndo atrás do dinheiro, está sempre correndo atrás de um sonho, está sempre correndo atrás da melhor vaga, esse episódio ele vai clarificar muito mais para você e ele vai trazer um caminho muito mais assertivo. Aqui a gente vai explorar formas reais para vocês, com as melhores estratégias para vocês chegarem lá na melhor vaga para vocês, que paguem até R$7.000 com um único emprego e com pouco tempo de formada. Então, seja bem-vinda, enfermeira que está entrando agora. Me conta um pouquinho da história de vocês, eu quero saber, eu tô aqui para ajudar. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira, sou gestora de enfermagem, eu tô na enfermagem há aproximadamente 20 anos. E durante toda a minha carreira, né, então eu já estou na gestão há mais de 10 anos e fazendo muito processo seletivo, o que eu percebia? Que as pessoas focavam na questão técnica, principalmente quando a gente fala de enfermeiro, mas aí a gente fala assim, temos uma equipe de técnicos de enfermagem e é neles que a gente tem que pensar muito mais tecnicamente, mas também em habilidades socioemocionais. Afinal, o técnico ele fica muito tempo ali beira-leito do paciente, ele precisa ter uma estrutura de atendimento para isso. Mas quando a gente fala do enfermeiro, resolução de conflitos, comunicação e várias outras habilidades socioemocionais, o que a gente percebe, aliás, o que eu sempre percebi em processo seletivo era o quanto o enfermeiro, na hora do processo seletivo, ele focava em tudo, ele se vendia em aspectos técnicos. Ele se vendia, olha, eu sou bom de punção, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço parte do grupo de curativos. Cara, que legal! O que você faz de melhor no grupo de curativos? Eu sei fazer curativo XPTO. Não! Qual é a sua entrega nisso? Né? Você conseguiu reduzir a lesão por pressão na sua unidade? Enquanto? Porque se você faz parte do grupo de curativo, não é só para você ser chamado na hora de fazer um curativo especial ou na hora de indicar o melhor curativo, mas sim, você tem que atuar na prevenção. O que você fez ali na tua unidade? Você era do time de queda, o que você fez? Qual é o índice de queda na sua unidade? Ele aumentou? Ele reduziu? Qual foi a estratégia? Então é isso, e isso a gente fala de habilidades socioemocionais. Fernanda, mas eu ainda não tenho experiência, eu acabei de sair da faculdade. Não é possível, gente, que a pessoa que entrou na faculdade, depois de 4, 5 anos, ela saiu igual. E ela simplesmente estava lá como uma esponja para absorver conhecimento, mas sem entrega nenhuma. Não, é impossível. Impossível isso. Não, o que você fez de bacana em algum lugar que você passou? Com certeza você deixou a sua marca. Qual foi a sua marca? É isso que a gente precisa contar. E é isso que faz a diferença em processo seletivo. Então, o nosso tema hoje do nosso podcast é faça isso bem para você ganhar bem em um só emprego, enfermeira. E hoje a gente vai falar como que a gente identifica as áreas e estratégias que vão te levar a ganhar bem em apenas um emprego. É claro, gente, que às vezes o bem numa cidade é diferente do bem da outra cidade. Então vamos tentar balizar, já que eu tô falando a nível Brasil,
onde vocês estão. Então, qual é um bom salário para você na região que você mora, onde você trabalha? E isso não é uma teoria. Então, eu vou dar alguns exemplos reais para vocês verem que dá sim para a gente chegar. Então, fiquem à vontade. Para quem está entrando, fica à vontade para conversar comigo. Eu adoro bater papo, eu adoro ter a troca aqui com vocês. E para quem for assistir depois, tanto aqui no Insta quanto na rede vizinha, né, que passam vídeos longos, fiquem à vontade também para debater, para me mandar mensagem, me mandar direct, que eu também sou sempre eu que respondo. Então fiquem à vontade, que é disso que eu gosto. Então, quando a gente fala desse tema, faça isso para você ganhar bem com um emprego só, eu tô falando que esse tema é como que você garante a sua expertise, o que você tem de melhor para se doar, as suas habilidades, os seus interesses com as áreas da enfermagem, né? Então, quais são as áreas que oferecem bons salários e qualidade de vida? Afinal, aliás, o que eu mais tenho lido hoje em dia, não sei vocês, mas o que eu mais tenho lido hoje em dia, principalmente no LinkedIn, são reportagens de RH falando que os profissionais, aí falando de geral, tá? Não tô falando de enfermagem, mas falando de pesquisas gerais, que os profissionais estão cada vez ficando menos nos empregos e eles buscam muitas vezes mais qualidade de vida do que qualquer outra coisa. Antigamente as pessoas buscavam posição, as pessoas buscavam crescimento profissional, as pessoas buscavam salário. Hoje em dia a grande maioria acaba buscando equilíbrio de vida junto, obviamente, com salário e bem menos posição, tá? A gente entende que a área da saúde ainda é uma área mais, como que eu posso dizer, mais linear, uma área um pouco mais retrógrada até em relação a algumas visões, né? Acaba sendo muito mais antigo mesmo a forma de gestão, então eu ainda acho que a gente ainda vai chegar neste momento, mas a gente está caminhando para isso. Então a gente vai falar de oportunidades reais baseadas no mercado atual e como que você se prepara para elas. Aliás, é ótimo se você tiver pouco tempo de experiência, é ótimo se você estiver se formando agora, vocês estão chegando, quem está se formando agora, imagino como que deve estar o coração batendo, né? Daqui um mês eu sou enfermeira. Eu lembro, faz tempo, né, gente? Faz tempo, porque agora em dezembro, dia 5, por sinal, que é um dia já especial para mim, dia 5 eu vou fazer 19 anos de formada. Mas eu me lembro exatamente da minha sensação, lembro das minhas inseguranças, dos meus medos e não saber o que eu seria no dia seguinte, porque até então eu era uma estudante de enfermagem e no dia seguinte eu era uma enfermeira desempregada. Mas a gente tem estratégia para isso e pena que eu não sabia disso naquela época, senão eu teria feito muita coisa diferente. Então, quando eu falo desse tema, ele não é sobre atalhos e promessas, porque eu não tenho como prometer nada para vocês. O que eu posso garantir para vocês, e aí eu vou pegar alguns nomes que eu vi entrando aqui, supondo a Lídia, José, Josimary, Dionísio, cada um são pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com pontos a melhorar diferentes também. Então, eu não tenho como entregar a Bela Ribeiro. Hoje eu conversei com você aí por mensagem no Insta. Não te conhecia ainda, prazer. Então, gente, eu não tenho como fazer promessa. Boa noite. Não tenho como fazer promessa. Eu não tenho como chegar pra vocês e falar assim, Toys, daqui é o roteiro. Ó, vocês não reparem que eu tô com várias queimaduras na mão, porque eu não sou a melhor dona de casa. Mas não tenho como chegar pra vocês e falar assim, ó, isso aqui é um roteiro. Se vocês seguirem esse roteiro, dá muito bom no processo seletivo. Não. Eu até posso te dar um roteiro, mas você precisa saber como que você vai atuar dentro deste processo seletivo. Cada um tem o seu jeito. Boa noite, prazer, Isabela. Prazer ter conversado com você hoje, prazer ter você aqui no nosso podcast. Então, o que a gente, em primeiro lugar, precisa é se conhecer. Então, esse tema de hoje não é fórmula mágica. Não é, adoraria. E se fosse, né, aqui um roteiro, a gente teria menos desempregado, mas a gente também teria menos mercado competitivo dessa forma. Então, também não é sobre ficar mudando de emprego ou acumulando cargos para a gente alcançar um salário maior. É sim sobre encontrar um lugar certo para você. Às vezes não é o lugar ideal para você agora, mas é o melhor
deste passo de agora para você chegar no teu passo lá na frente. É o lugar que agora essa oportunidade que abrir é o que vai valorizar o que você tem para oferecer. É isso que é importante. Para quem não me conhece, eu já contei um pouquinho da minha história. Então, eu sou formada, vai fazer 19 anos. E até então eu fiz quase 3 anos aí durante a faculdade de estágio extracurricular também. E então eu tô na enfermagem há um bom tempo. Enfim, gente, quando eu me formei, eu tinha passado num concurso público que demorou bastante para chamar. E aí, depois de um tempo, eu consegui fazer um processo seletivo num hospital onde eu acabei passando, né? Então, depois de alguns meses e tal, eu acabei passando. E aí, eu trabalhei. E vou falar que eu gostava de ambos, né? Depois o concurso me chamou e tudo, eu gostava de ambos. Mas eu, como enfermeira, eu não me encontrei. E apesar de, desde pequenininha, sempre gostar da área da saúde, de assistir plantão médico, de brincar com a minha maletuxa. Quem teve maletuxa vai lembrar? Aquela maleta cor-de-rosa da Xuxa. Então, quem é da década de 80 lembra bem? E eu brincava como se fosse uma maleta, né, de hospital e tudo mais com as minhas bonecas. Apesar de tudo isso, eu cheguei a pensar em largar da enfermagem quando eu tinha uns 2 anos de formada. Por quê? Eu não me encontrava, né? Eu não encontrava o lugar para mim como enfermeira. O concurso tinha algumas coisas legais, eu aprendia bastante, mas tinham várias questões que naquele momento não fazia sentido para mim, mas eu nem enxergava isso, eu só sabia que tinham coisas que me incomodavam. E o outro trabalho não era a forma que eu gostaria de trabalhar. E quando eu somava os dois, não dava um salário. Porque um era concurso, ganhava super pouco, e o outro era enfermeira trainee. E eu trabalhava, gente, 12 horas em um e 12 horas no outro, né? Aproveitando a leva aí das escalas 6x1, eu trabalhava a escala de 12, que todo mundo quer. O problema é que eu trabalhava em 2/12. Então, eu entrava às 7 horas da noite num hospital, saía às 7 horas da manhã, passava plantão, e aí eu saía daquele hospital e atravessava a cidade, ia para o outro, porque eu entrava 10 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Em suma, eu tomava banho um dia sim, um dia não, eu dormia um dia sim, um dia não, para ganhar o salário que um hospital me pagava. E aí eu não conseguia fazer um curso, eu não conseguia fazer um nada, e eu ainda não era feliz. E um belo dia, quando eu olhava para os pacientes na terapia intensiva que eu trabalhava, extremamente grave. Vou falar onde, gente? Nessa época eu era concursada no Hospital São Paulo, na terapia intensiva lá do 6º andar, UTI da anestesiologia, que é a UTI mais grave que tem do Hospital São Paulo. E eu olhava aqueles pacientes extremamente graves, eu olhava para eles e eu falava assim, eu queria ficar doente para eu deitar e descansar. Então, é o que eu falo para vocês. Eu precisava ter chegado nesse ponto? Não. Por isso que eu falei, se eu tivesse algo que me doutrinasse lá no começo da minha carreira, ia ser completamente diferente. Porque a gente busca, a gente nem sabe o que a gente busca. Foi aí que eu entendi que eu precisava achar um lugar que eu gostasse, mas aí eu precisava investir na minha carreira. E foi a partir dali que eu comecei a pensar muito mais em autoconhecimento. E tô aqui para conversar com vocês, porque não é que eu não quero que ninguém trabalhe, muito pelo contrário, mas eu quero que vocês enxerguem as oportunidades por detrás, tá? E isso é muito importante. Se hoje você está num serviço e que ele ainda não faz sentido para você, não tem problema, você não vai pedir demissão, não. Mas a gente vai aprender a olhar para o outro, enxergar o que faz sentido e traçar um plano exatamente para chegar lá. Eu me lembro muito bem que quando eu consegui uma vaga e que eu comecei a treinar nesse hospital, porque era um hospital que dava treinamento de verdade, eu ficava 40, né, naquela época, né, hoje em dia já não é tão extenso, mas naquela época eu fiquei 45 dias mais ou menos em treinamento, e quando eu olhei, eu falei assim, é isso que eu quero, é ser enfermeira como essas enfermeiras aqui da terapia intensiva que me dão
banho de conhecimento. É desse jeito que eu quero ser. E foi a partir dali que eu trilhei a minha carreira. Porque se eu não tivesse pensado nisso, eu não estaria lá até hoje não, gente. Eu teria mudado de profissão. E eu não teria construído a carreira que eu construí, né? De fazer gestão de mais de 500 pessoas e de estar aqui hoje contando para vocês e querendo que a história de vocês seja diferente. Então, quando eu falo por que esse podcast é uma oportunidade, por que esse tema é uma oportunidade? Porque muitos devem estar pensando, Fernanda, é utopia falar de uma vaga de até 7K. Não é não, tá? A gente tem gente aqui conosco que chegou com 1 ano e meio de formado e a gente vai contar um pouquinho disso. Mas por que isso é uma oportunidade? Porque, gente, a gente tem algumas áreas que têm demandas estratégicas. E a gente tem tanta área na enfermagem que a gente não tem nem ideia. Então, algumas áreas da enfermagem, elas estão em alta, porque a demanda é crescente e precisam de profissionais muito mais específicos. A auditoria hospitalar, cada vez mais, a gente está falando de grupos que estão sendo comprados por grupos de operadora, né? Então, assim, a gente está falando de Redditor, que se juntou, entre aspas, com Sul América. A gente está falando da Rede Ímpar, agora junto com a Rede Amil. A gente fala da Bradesco, que está fazendo uma parceria também com a Redditor. Então, cada vez mais, eu vou precisar investir, gente, nas pessoas que trabalham na auditoria, que seja ali dentro, porque eu vou auditar prontuários meus. Então, é muito interessante que eu entenda o meu processo e que eu veja que eu não tenho nenhum desperdício, porque a gente está falando que o dinheiro sai de um bolso e entra no outro, que é para manter a sustentabilidade também. Então, os hospitais e as operadoras, elas precisam de enfermeiro para controlar o custo. E ninguém sabe melhor do que se usa num procedimento que o enfermeiro. Então, eu tenho lá um procedimento de punção venosa, é o enfermeiro que sabe quais são os materiais que usam. Ah, tá bom, tem lá 3 catéteres, uma película, um dupla via. Poxa, mas por que utilizou 3 catéteres? O enfermeiro sabe procurar lá na anotação e sabe que provavelmente era um paciente de difícil acesso e que tiveram 3 tentativas de punção. Isso tem que estar lá anotado. Ah, não está anotado? É função do enfermeiro da auditoria conversar lá com o gestor da área, porque se não está anotado, não está registrado, não foi feito, não é cobrado. E aí o hospital perde 2 catéteres aí só nessa brincadeira. Então olha o nível de importância. E vocês não acham que o hospital vai pagar bem para um enfermeiro que, se fizer um bom trabalho, ele bota muito mais o dinheiro adequado para o bolso do hospital? É claro que sim. Então a média do salário de enfermeiros de auditoria é bem mais alto. Outra área que cresce muito, e aí eu não vou falar de área hospitalar, mas é o meu compromisso com vocês mostrar que existem inúmeras áreas para enfermagem, é a área de estética. Então, quando a gente fala de estética, estética tem crescido muito. E muitas coisas não é só a estética pela estética, mas é o quanto a gente traz isso de bem-estar também para o paciente, né? Às vezes a gente está falando de uma deformidade, às vezes a gente está falando de algo que implica no psicossocial desse paciente. Então, o quanto essa área realmente está crescendo. Outro dia, nós da ADS, nós estávamos participando de um evento, de uma aula, para a gente até aprender muito mais estratégias de dar aula, de mentorias e tudo mais, quando uma enfermeira foi lá dar o depoimento e uma enfermeira, eu nem sabia, extremamente famosa da área da estética. E aí você vê o quanto isso cresce. E é uma enfermeira que está também trabalhando na carreira de outras enfermeiras, né? Então, trazendo cada vez mais isso. Outra área que é extremamente, e pode ser uma porta de entrada para muitas pessoas, são essas casas de cuidado ou até home care especializado. Falando de Brasil como um todo, o Nordeste tem crescido muito, né? Então a gente tem essas casas de transição de cuidado, onde elas não são especializadas, é um pouco diferente dos próprios home care, né? Que às vezes a pessoa pensa em fase final de vida, aquele idosinho que não consegue tomar banho sozinho, também tem isso e é super importante. Mas a gente está falando dessas instituições de transição,
onde eu preciso ter pessoas especializadas, porque eu preciso reintegrar essa pessoa, esse paciente, da melhor forma na sociedade, porque ele provavelmente passou por uma ruptura. Então, a gente tem visto um crescimento muito grande, e principalmente quando a gente fala, né, várias instituições estão montando seus modelos assistenciais, onde o paciente é o foco, o cuidado centrado ao paciente é isso. Quando a gente fala de reintegração do paciente para a sociedade, isso é muito importante. Então, essa também é uma área que está crescendo. E eu não posso deixar de falar para vocês, gente, de áreas como indústria. Vocês já pararam para pensar que nada melhor, né, do que um enfermeiro para falar de um material hospitalar ali para dentro de um hospital? Então, ao invés de ir um vendedor e falar, olha, essa agulha é muito legal porque ela faz isso, 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 não, a enfermeira, porque ela sabe direitinho como que funciona a agulha, qual a particularidade, como que ela vai se desenvolver, se desenrolar ali na hora que ela perfura a íntima da veia e tudo mais. E aí ela vai conversar de igual para igual, como uma especialista técnica com a enfermeira dali. Ah, nossa, deu match ali no conhecimento técnico. Ambas gostaram? Agora vai lá para o pessoal de compras e eles trabalham a questão de preço, mas todo aquele trabalho técnico de mostrar o conhecimento do produto para outra pessoa que é técnica também é fundamental. E essa é uma área que tem crescido cada vez mais, porque a gente não está falando de produto pensando em preço, mas a gente está falando muito mais visando qualidade também. Ah, o produto entrou na instituição. Poxa, quem vai dar o treinamento para a equipe de enfermagem? É o enfermeiro. É o enfermeiro. Quem é que tem a competência para dar um treinamento de uma sonda nova vesical de demora? É o enfermeiro para o outro enfermeiro. Não existe outro profissional para isso. Então, é exatamente isso. E aí, dando alguns exemplos, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás. Ela foi técnica de enfermagem, na época que eu era enfermeira assistencial na terapia intensiva. E depois ela compôs a minha equipe quando eu fui líder daquela terapia intensiva também. Ela era uma técnica de enfermagem maravilhosa, extremamente focada no paciente crítico. E ela foi fazendo a faculdade durante aquele período e ela se formou. Hoje em dia não, já naquela época, isso já faz bastante tempo, gente, faz quase uns 10 anos, mais ou menos, ela entendeu que a área da estética seria promissora. E aí ela já estava frustrada como técnica de enfermagem, com turnos longos de trabalho, não ter sempre que trabalhar de plantão de final de semana, acabar de vez em quando tendo que dobrar. Chegava Natal, Ano Novo, a gente nunca sabia se ia estar de plantão, se não ia estar de plantão. E aí ela decidiu, quando ela se formasse, olhar algumas carreiras, viu que mais fazia sentido para ela, de acordo com o perfil dela. Ela é uma pessoa extremamente meticulosa, cuidadosa, gosta de pequenos detalhes e foca muito no atendimento ao cliente. E aí ela entendeu que a área de estética fazia total sentido para ela. Hoje ela é uma enfermeira esteta, hoje já há muito tempo, né? Não é de agora. Ela é uma enfermeira esteta e ela já está no mercado há um bom tempo e consegue manter a qualidade de vida, afinal ela tem uma menininha. Ela consegue ter os finais de semana ali junto com a família dela, Ano Novo, Natal, o que importa para ela. Supondo, eu nunca me incomodei em trabalhar Natal e Ano Novo. Na verdade, eu preferia, se fosse para folgar Ano Novo. Hoje em dia, com filho, talvez eu preferiria folgar Natal. E quer ver um outro feriado que eu não me incomodava em trabalhar era Carnaval. Então, tanto é que eu sempre falava, gente, larga o Carnaval aí pra mim que eu dou plantão. Então, é muito o que faz sentido pra você. E hoje ela fatura mais de 10 mil tendo o próprio negócio. Mas por quê? Ela entendeu o que fazia sentido pra ela naquela época. O que era mais cômodo? Ela tentar uma promoção interna naquele hospital que com certeza ela ia ter, porque ela era excelente técnica, e continuar na área dela, que era uma área que ela já trabalhava há anos, era cômodo.
Mas não, ela foi entender o que dentro do perfil fazia sentido e o que ela via como promissora. Sabe aquela pergunta, como que você se vê daqui 5 anos? Era dessa forma. E aí naquela época lá, ela começou a traçar todas as alternativas para isso. E aí, falando de mais uma história, tá essa história da Josi, gente. E eu tenho muita saudade dela. E falando de mais uma história, eu vou falar a história do Lucas, que é um enfermeiro que também trabalhava comigo na UTI. E também estava muito frustrado, muito mesmo. Ele queria entender e ele gostava de funções mais administrativas, coisa que dentro da UTI nem sempre o enfermeiro ele tem muita posição administrativa, muito pelo contrário. Acho que se tem uma área que o enfermeiro é muito assistencial mesmo, mão na massa, é a terapia intensiva, falo porque vim dela. E ele resolveu migrar para atendimento domiciliar, porque ele via que para ele fazia sentido esse contato com o paciente, as orientações com o paciente e tudo mais. Hoje, e dentro de home care, isso acaba sendo muito comum para os enfermeiros. Ele coordena o atendimento de vários pacientes que têm doenças crônicas no domicílio, uma equipe grande de cuidadores e auxiliares de enfermagem, tem um contrato aí de 40 horas mais ou menos semanais e recebe um salário em torno de 6, 7 mil reais. Então ele acabou migrando também de enfermeiro assistencial de terapia intensiva para coordenar uma equipe, fazer uma função muito mais administrativa dentro de home care. E aí, gente, eu falo para vocês em relação à área que eu comentei com vocês da indústria, né? É uma área extremamente bacana hoje em dia. Onde geralmente você tem um salário muito bom, dependendo da empresa que você trabalha, 5, 6, até 8 mil reais é um salário normal que a gente encontra ali para o enfermeiro na indústria. Você trabalha em regime de horário comercial, de segunda a sexta, aí nesse horário das 8 às 18, mais ou menos. Para quem trabalha ainda em empresas multinacionais, dessas de materiais e indústrias farmacêuticas, você tem vários benefícios de multinacional, que é legal. Para quem trabalha mais em áreas mais voltadas para venda, que seja venda técnica, muitas empresas, ou eles dão uma ajuda de custo com o teu carro, combustível, às vezes até um valor para você utilizar o seu carro, ou eles dão o carro, mais essas ajudas de custo de combustível e tudo mais. E você ainda ganha comissão em cima de desempenho, coisa que é muito difícil a gente ter na área assistencial, uma participação de lucros, pensando que muitos hospitais hoje em dia não podem nem partilhar seus lucros, pensando que muitos são filantrópicos ou não tem isso como política. Então isso também é muito bacana, então, para a área comercial. A área comercial é para todo mundo? Mas mais para uns do que para outros. Então, para você que tem o perfil mais influente, faz muito sentido. Se você tem essa questão técnica e venda e influenciar as pessoas. Se você é um perfil dominante, que é focado em meta e chegar lá no resultado, acaba sendo mais fácil também do que quando a gente fala dos outros dois perfis. Mas isso não significa que você não pode com os outros perfis. Sim, só que você vai ter que ter um esforço muito maior para você se adequar. A mesma coisa, pronto-socorro é para um perfil influente? Tipo, eu sou perfil influente no DISC. Também. Mas eu não sou o principal candidato. Então, vocês podem ter certeza que se tiver um dominante e um influente ali no mesmo nível técnico, o gestor vai preferir o dominante. Porque ele é muito mais focado ali, no que você vai colocar de indicador, de dar resultado e tudo mais. E para PES tem que ser tudo muito rápido. Então, diferente dos outros perfis. Então, é isso, gente, que eu falo, que a gente precisa entender quem somos. E aí, sim, a gente buscar quais são as áreas que estão ali em alta, eu vou ver qual que eu me encaixo mais, se faz sentido no lugar que eu moro, né? Porque às vezes não tem nada a ver com o lugar, eu nunca vou ter campo para isso. E aí eu traço um destino para isso. Pessoal, vocês estão muito quietinhos aí, não é possível que ninguém tenha uma dúvida ou que queira me contar algo, tá? Eu tô aqui exatamente para esclarecer todas as dúvidas para vocês, então fiquem à vontade.
E aí, pegando algumas perguntas, né, ou algumas objeções que as pessoas me trazem direto, né, tanto quando a gente está ali conversando, fazendo um a um, quando a gente está em outras lives, que geralmente as pessoas acabam mandando as perguntas, as pessoas falam assim, tá bom, Fernanda, mas essas áreas, elas são muito difíceis de entrar? Depende, gente, o que é difícil para um é fácil para o outro, né? O mercado, ele precisa de enfermeiras que estejam prontas. E muitas vezes uma especialização de 3, 6 meses é o suficiente para abrir portas. Não significa que eu preciso estar com a minha especialização ali completa. O segredo está em direcionar os seus esforços para as áreas de alta demanda e entender que isso faz sentido para você. Então, supondo, área de estética para mim faria sentido? Eu gosto de atendimento ao cliente, eu gosto da experiência ao cliente. Só que eu, como um bom perfil influente, seguindo perfil dominante, que esse é o meu perfil DISC, e aí tanto estável quanto conforme fica lá para trás dentro do meu perfil, eu não sou uma pessoa tão minuciosa a detalhes. Então, a área de estética podia ser para mim? Podia, mas eu ia ter que me esforçar para caramba para eu ser minuciosa nos detalhes. Agora imagina, ô Sirlene, tá atrasada, mas não tem problema. Vem junto comigo aqui. Agora imagina, gente, se vocês estão lá pagando pra mim, eu não sou uma pessoa detalhista. Aí fica assim, né? Um olho no peixe, outro no gato. Não dá, né? A boca torta, um preenchimento maior de um lado do que do outro. Não dá, de verdade não dá. Então, assim, eu entendendo que esse é um perfil e eu entendendo que esse é um ponto que eu tenho a melhorar, se eu quero muito a área da estética, eu vou focar os meus esforços nisso. E aí vocês entendem quando o recrutador pergunta assim pra vocês, mas me fala uma qualidade sua, me fala aí um ponto fraco. E aí a gente não sabe responder, às vezes a gente responde aquelas coisas genéricas assim, é que eu sou sincera, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Gente, é melhor não responder nada, tá? Do que responder isso. Porque não é isso que ele tá esperando. Até porque sinceridade faz parte da ética, é pra você ser. E você precisa ter educação ao ser sincero também. Então, isso também faz parte. Mas a gente tá falando, gente, de o que você entende dentro do seu perfil que é legal. Então, assim, eu aqui com o meu perfil influente, vocês podem ter certeza que eu tenho muito mais habilidade em dar aula, em passar orientação, em fazer com que as pessoas comprem a minha ideia, porque eu tenho esse insight de entender se eu tô agradando, se eu não tô agradando, como que eu faço. Poxa, eu tô olhando lá pra ele, eu tô percebendo aqui, ó, o Jefferson que acabou de entrar, tô percebendo, eu tô olhando pro Jefferson, tô vendo aqui uma figura de eu acho que é a lâmpada da Florence, que eu não enxergo direito, gente. Mas, eu tô olhando aqui a carinha dele, tô vendo que ele não tá entendendo nada. Eu consigo ter essa percepção e aí eu consigo mudar a minha forma de comunicação até eu chegar num bom entendimento. Então, eu posso falar que com o meu perfil, como um ponto positivo que eu tenho, é a minha comunicação muito mais assertiva e a minha capacidade de entender isso, a minha capacidade de influência. Então, poxa, eu sou gerente há mais de 10 anos. E não é fácil você fazer com que uma equipe gigantesca de mais de 500 pessoas compre as suas ideias, entenda ali os seus ideais, que muitas vezes eu preciso equilibrar o que é ideal da empresa, o que é ideal do colaborador, porque nem sempre a balança é bem equilibrada, e fazer com que todo mundo entenda. Então, isso é um poder de influência. Agora, se o recrutador estiver procurando isso, ótimo, essa pessoa sou eu. Agora, pensa se o recrutador está falando assim, olha, eu preciso de uma pessoa extremamente focada em números, em reduzir o custo, porque esta unidade aqui aumentou muito o custo, agora eu preciso de uma pessoa estratégica para isso. Eu não sou a pessoa ideal. Eu não sou a pessoa ideal. E aí, provavelmente, durante a conversa com o recrutador, ele vai entender isso. Por isso que é muito importante a gente ver o que a gente quer e ver se o perfil daquela vaga combina com a gente. E a gente só vai saber disso se a gente se conhecer.
Aí vem outra pergunta, já que ninguém aqui tá querendo me fazer pergunta, vem outra pergunta e fala assim: tá bom, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro para investir em curso. E agora? Gente, nem todos os cursos são caros. Eu tô aqui falando com vocês, né? Deixando a minha hora aqui e eu tô passando informação para vocês. Então, nem todos os cursos são caros e nem tudo a gente tem que pagar. A gente só precisa ter a disponibilidade de colocar isso, né? De vocês, quem tá aqui assistindo comigo, poderia muito bem estar passando no feed piada. Mas não, preferiu estar aqui, ou quem vai assistir depois, preferiu estar aqui assistindo e enriquecendo a carreira de vocês, a jornada de vocês, né? Nós vamos, para quem ainda não se inscreveu, comece a se inscrever, as inscrições já estão abertas, a gente vai ter a jornada Enfermeiro 7K. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter uma série de lives todos os dias e nós vamos ter um curso que aí só vai participar, na verdade, quem tiver inscrito, que vai ser a Jornada 7K, onde eu vou trazer vários insights para vocês saírem dali super preparados para buscar a vaga de vocês. Ah, eu não cheguei ainda na 7K, mas eu vou estar muito perto dela, vou estar muito perto dela, muito mais do que quem não assistiu. Então é esse o nosso intuito. E muitas instituições contratam e oferecem treinamento também interno. Então, quando a gente fala disso, é importante. Às vezes, eles até preferem pessoas que não tenham tanto conhecimento técnico, mas que mostrem o que tem a oferecer, do que as pessoas que só falam de conhecimento técnico, às vezes vem cheia de vício. Então, tudo depende da vaga. É claro que eu, sem experiência, não vou procurar uma vaga de sênior, é óbvio. Mas dá muito bem para eu entender qual é a minha vaga. Deixa eu ver o que a Isabela colocou. Como conseguir um salário de 6 a 7K na assistência? Eu gosto muito da assistência. Isabela, me conta de que lugar que você é. Você é daqui de São Paulo ou você é de alguma outra região do Brasil? Me conta que aí em cima disso que a gente vai discutir um pouco, tá? E tem muita gente que fala que não tem experiência o suficiente, né? Então, a experiência, gente, é exatamente isso. Nem tudo é experiência técnica, tá? Nem tudo é experiência técnica. Muitas vezes é a forma como a gente se apresenta e a gente se prepara para a vaga. Eu já contei para vocês em outros podcasts que teve uma vez o que me fez contratar uma pessoa que era recém-formada do Espírito Santo. Já vou pegar aí, já. Que eu acabei contratando uma recém-formada. Ela não tinha nada, ela estava competindo numa vaga com uma pessoa que era também meio que recém-formada, mas que tinha um pouquinho mais de experiência na assistência. Porém, ela não tinha. Mas o que ela tinha ali? Comunicação. E era uma vaga que eu precisava de muita comunicação com o paciente, principalmente via telefone. E ela tinha experiência com telemarketing. E ela soube me trazer isso. Ela soube me trazer cases de experiência ali no telemarketing. Aí eu falei, nossa, eu prefiro ela, que não entende muitas vezes da parte assistencial, mas que aí eu treino, mas que ela entende de atendimento ao cliente, ela entende de comunicação, ela sabe se portar ao paciente, do que uma pessoa que tem mais experiência assistencial. Então, isso é muito bom. Bem, falando aqui da Isabela, que é do Espírito Santo. Você sabe, Isabela, que a gente tem pessoas daí do Espírito Santo também com a gente, que participa da Jornada Enfermeiro 7K e que conseguiu o emprego. Então, é claro que quando a gente sai de algumas regiões, a gente sabe que o salário base, apesar do piso salarial ter sido aprovado, nem todo mundo ainda segue. A gente sabe que o salário base ainda é um pouco mais baixo. Mas como que a gente faz para conseguir uma vaga de 6, 7 mil, supondo na nossa região? Primeiro é entender dentro da sua região quais são as principais especialidades e áreas da enfermagem que faz sentido. Por que eu falo isso, gente? Eu acabei de dar o exemplo de enfermagem estética. Será que vale a pena? Eu moro no Amazonas. Fazer enfermagem estética? Quem tiver daí, que for da Amazônia, pode me corrigir, tá? Porque eu estou falando sem grandes conhecimentos de causa. Mas eu tô falando muito mais assim, quando eu falo, eu me formei como enfermeira, será que eu vou ter um grande campo para isso? Talvez não.
E talvez, se eu queira muito, eu vou revolucionar a área e vai fazer um baita sentido. Mas é isso que você precisa entender, qual é o seu nível de esforço. E aí tentar entender o mercado. Eu sei que no Espírito Santo tem muita contratação a nível PJ e a nível de cooperativa. Eu falo porque a pessoa que está conosco no nosso grupo, que é do Espírito Santo, ela conseguiu uma vaga similar exatamente nisso. Ela conseguiu num hospital que é um hospital escola, e que ela consegue, às vezes, até estender um pouquinho mais o período dela assistencial acompanhando o estágio e ainda consegue um valor maior, mas ela nem precisa sair do lugar. Então, o que você precisa entender primeiro é qual é a área que é mais procurada ali na tua instituição, tá? Isso é o mais importante agora para você. Segundo, você tem perfil para aquela área? É uma área que, supondo, auditoria. A auditoria sempre vai ser uma área melhor valorizada. Qualidade, enfermeiro de qualidade, sempre vai ser uma área melhor valorizada. Educação, enfermeiro de educação também são áreas melhor valorizadas. Só que não adianta você procurar ser um enfermeiro de qualidade num hospital que não buscou o selo de qualidade. Aí ele vai ter o enfermeiro da qualidade muito mais para cumprir legislação. É obrigatório ter aqui um serviço de qualidade, então eu vou pegar aqui essa pessoa que vai fazer educação continuada e qualidade e fazer uma coisa só. Agora, não, esse hospital é um hospital que busca a ONA nível 3, Quemento, JCI. Poxa, ele entende que ele precisa de uma boa pessoa de qualidade. Então, eu vou buscar essas áreas. E por que que eu falo essas áreas? Se a gente for pensar, Bela, em áreas administrativas, você trabalha em torno de 40 a 44 horas semanais. E aí, mesmo que o teu valor de hora seja muito similar a de um enfermeiro pleno assistencial, como aumenta a tua carga horária e aumenta os teus benefícios, você consegue chegar numa vaga de 6 a 7 mil, quando eu falo que o cara da assistência está em torno de 4 e pouco. Tá? Então, esse é o melhor caminho, mas independente disso, é muito importante que você entenda se para você faz sentido. Quando eu trabalhava na UTI, deixa eu até voltar aqui um pouquinho para ver se eu respondi de todo mundo. Quando eu trabalhava na UTI, eu lembro que assim que eu entrei na UTI, sei lá, fazia uns... não tinha um ano ainda que eu tava. Eu lembro que eu fiz um trabalho, foi um dos primeiros trabalhos que era uma aula EAD, e eu fiz junto com uma outra enfermeira, que pouco tempo depois ela foi pro Corém de São Paulo, e até hoje ela é enfermeira da educação lá do Corém de São Paulo, a Gisele Gentil. A gente tem esse trabalho publicado em diversos congressos, congresso em Portugal, um monte de congresso, porque foi uma das primeiras aulas EAD, gente, e eu tô falando em 2007, 2008, então ninguém pensava em EAD nessa época, né? Ainda mais para a equipe assistencial. E eu fiz sobre mensuração de PVC no paciente adulto de terapia intensiva e ela a mensuração de PVC no paciente infantil, porque ela era da UTI infantil. Enfim, eu lembro que o hospital gostou tanto do nosso trabalho, na época apareceu uma vaga de enfermeira da educação, que eles me chamaram para ir para enfermeira da educação. Gente, aumentaria o meu salário, aumentaria a minha carga horária, mas eu trabalharia de segunda a sexta e ganharia mais. Eu não quis ir. Eu não sabia direito por quê, tá? Mas na época, o que eu falei? Falei, gente, não tem nada a ver comigo. E não porque eu não gosto de dar aula, mas eu não gosto de dar essas aulas, esses treinamentos, de todo dia falar a mesma coisa. Então, supondo, na educação do hospital, eu acho o máximo quem trabalha na educação. E eu tive umas 3 oportunidades de ir para educação, mas não fazia sentido para mim, porque eu ficava pensando, imagina eu dando os admissionais todo mês a mesma coisa. Não fazia sentido. E olha que depois disso eu fui pro controle de infecção e se fala todo dia quase a mesma coisa também, né? Todo controlador de infecção fala de higiene das mãos, mas é de uma forma diferente. A dinâmica do serviço era diferente e roubou meu coração a dinâmica do serviço. Então, por isso tem que fazer muito sentido para você. Espero ter respondido. Posso te ajudar a olhar um pouquinho o mercado, né, do Espírito Santo. A gente precisa olhar um pouco mais. A pessoa hoje que faz com a gente a jornada 7K, ela tá na assistência, tá? Ela tá na assistência, mas ela conseguiu uma boa vaga perto de casa, do jeito que ela queria, bonitinho.
E ainda não chegou literalmente no 7, mas está muito próximo do 7 porque ela é da assistência. Mas hoje, fora de São Paulo, onde eu vejo maiores oportunidades de um emprego só, para a gente chegar muito próximo disso, são essas áreas mais administrativas e, é claro, áreas comerciais, onde você ganha comissão também, tá? Mas a gente pode ir se falando, Bela. A Sirlene falou: eu quero um trabalho fora da assistência, me sinto cansada e desmotivada. Me conta um pouquinho, Sirlene, o que você faz, que área da assistência que você faz e quanto tempo você está na assistência também, tá? E aí, gente, enquanto vocês vão escrevendo aqui... Ah, de nada, de nada. Qualidade de educação. Você já viu que você tem um pouquinho mais esse perfil para isso. Então, provavelmente uma dominante você não é. Senão você ficaria meio, sabe? O dominante fica impaciente. Pensa se uma pessoa perguntar 3 vezes a mesma coisa, o dominante já vai ficar... Então ele precisa trabalhar o nível de impaciência dele, porque o foco dele é acabar a aula no tempo certo. Então por isso que é o que eu falo, gente, cada um no seu quadrado, e é muito mais gostoso quando é natural e a gente trabalha nos lugares que pra gente é muito mais natural também de ser. Então, você não é? O que você é, então? Isabela, me conta aí. Você já fez o DISC? O que deu o seu DISC aí? E aí, quando a gente fala que é um erro comum, né, da gente tentar empregar isso, é continuar na mesma rotina, esperando resultados diferentes. É impossível, gente, a gente ter resultados diferentes se a gente faz sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu tenho um problema. E eu tento traçar qual é a origem desse problema e para eu chegar no resultado que eu espero, né? Isso faz muito parte dentro de análise crítica e eu que gosto... você é conforme e estável. A qualidade faz muito sentido para você, tá? Isso, qualidade, faz muito, muito, muito sentido. É o melhor perfil para qualidade. Tá indo no caminho certo. Vai, segue que vai dar bom. E, enfim... O que a gente tem que fazer, gente, é sempre pensar qual é o resultado que a gente espera. Mas se a gente não tá chegando nesse resultado, não adianta, gente. Se é isso que eu quero, se é ali que eu quero chegar, não adianta eu sempre fazer o mesmo percurso. Não adianta. Então eu tenho 15 quilômetros da minha casa no meu trabalho. Eu faço sempre o mesmo trajeto, eu faço sempre o mesmo percurso. Hoje teve um acidente. Eu vou chegar no mesmo tempo? Claro que não. E não adianta achar que eu vou chegar no mesmo tempo, porque todo dia eu faço os 15 quilômetros, eu saio no mesmo horário e eu chego mais ou menos no mesmo horário, porque aconteceu alguma coisa. Então, gente, não adianta. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Eu conheço muitas pessoas que ficam esperando cada vez mais da instituição que trabalha que ela te promova. E não, gente, se ela não te enxergou, tem 2 motivos. Ou lá não é um lugar para você, e por mais que você se vista de ouro, não vai resolver, porque ela não quer pessoas assim. E isso tem sim lugares assim, e tem pessoas assim também que infelizmente gerenciam essas áreas. Ou você não soube se mostrar, você não soube mostrar o seu valor. Você é aquela cumpridora de horário e cumpridora de papel. Sabe aquela pessoa que tá sempre na média? Então, mas aí você não é nem a pessoa que preocupa porque tá abaixo da média e que vem alguém e investe em querer fazer um plano de desenvolvimento para ver se vai para frente. E você também não é nem aquela que tá lá na ponta. Então você nunca é vista. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Então não adianta a gente fazer a mesma coisa esperando. Então, um erro muito comum é a gente ficar aceitando sempre plantões e achar que só dobrando plantão que a gente vai conseguir alguma coisa. Gente, se fosse assim, eu ia estar 19 anos... Eu ia estar afastada, com certeza, porque eu ia estar biruta. Mas eu ia estar 19 anos trabalhando 12 por 36 em 2 locais. E tá tudo bem quem consegue, e tem gente que gosta. Eu não era a enfermagem que eu queria ser. Eu sim tinha ambição, tenho ambição,
E eu sim queria, não é que eu queria sair da assistência, muito pelo contrário, porque eu me via como liderança da área assistencial que eu trabalhava, era aquilo que eu queria ser, tá? E quando eu cheguei naquele ponto, eu percebi que não era aquilo que eu queria ser, né? Aí eu fui buscar outras coisas. Mas, enfim, gente, o que é importante é a gente entender o que a gente quer e traçar estratégias diferentes. Deixa eu ver aqui. Sirlene colocou que trabalhou 11 anos em pronto-socorro, quer fazer um trabalho diferente. Sirlene, vamos lá. Primeiro que você precisa entender o que você quer. Segundo, o que te despertou mesmo ali no PS? Com certeza, você no PS, você minimamente notificava algumas coisas. Eu gostava da área de ficar lá notificando doenças infecto-contagiosas. Mundaréu de dengue que chega no PS, H1N1 que chega no PS, na época lá dos nossos afastamentos. Você gosta? Controle de infecção é uma boa área. Nossa, eu gosto de mexer com os indicadores, qualidade pode ser uma boa área. Eu gosto de pensar em experiência do paciente também. Então, assim, o que você fez que tocava o seu coração e você falava assim, nossa, se eu pudesse trabalhar só com isso, para mim valeria a pena. Eu lembro que a primeira enfermeira desse hospital que eu falei para vocês que eu entrei em 2007 e foi lá que eu me tornei gerente, gente, então eu construí uma carreira gigantesca lá. E para quem quiser conhecer um pouco mais da minha carreira, meu LinkedIn tá ali aberto e eu fico muito feliz quando vocês me adicionam. Eu lembro que lá em 2007 tinha uma líder supervisora da maternidade e ela montou o primeiro grupo de pele da instituição. Ela fez estomoterapia depois e ela montou o primeiro grupo de pele da instituição. Era ela, e ela começava a capacitar os enfermeiros da assistência. Com o passar do tempo, aquele grupo começou a criar um corpo tão grande e era tão essencial você ter aquilo, né? Porque o olhar da enfermeira especialista que capacitava os enfermeiros ali da unidade de internação, da UTI, do pronto-socorro, em entender qual era o tipo de lesão, qual era o material que eu usava ali, tudo isso diminuía a glosa, melhorava a questão de custo, o paciente se recuperava mais rápido, ele saía mais rápido da instituição. Olha que coisa fantástica. O hospital entendeu que ela poderia sair da posição de supervisão da maternidade e ficar exclusiva nisso. Isso, gente, eu tô falando 2008, por aí, 2009, por aí. E ela fez isso. Então, ela saiu de uma posição que ela ganhava já como supervisora e foi para isso. Mas isso fazia sentido para ela. Depois do passar de muitos anos, ela saiu. Hoje em dia ela tem um consultório, ela é uma consultora, ela é uma pessoa mega conhecida, eu adoro. E as outras pessoas que vieram depois nem eram especialistas ainda. Muitas não eram nem especialistas ainda. Mas elas eram membros integrantes extremamente ativas, com resultados fantásticos, e aí assumiram aquela posição. Outro hospital que eu trabalhei, até para te dar outro exemplo, Sirlene, foi num hospital, vou falar o nome, tá? Aqui de São Paulo, a Beneficência Portuguesa. Na época, quando eu entrei, eu era gerente de CCIH e uma colega minha era gerente das terapias intensivas, das UTIs. Muito amiga minha. Hoje em dia, ela é superintendente do Sírio-Libanês de Brasília. Olha só, que super crescimento fantástico. E essa minha colega, ela tinha alguns enfermeiros da UTI que, fora do seu horário da assistência, passavam catéter PICC. E aí, o que ela entendeu? Que ela gastava mais com banco de horas do que se ela tivesse um enfermeiro exclusivo. E aí, como o honorário médico, para eu passar um catéter, eu tenho que pagar para o médico, quando é o médico que paga, se o enfermeiro passa um catéter PICC, e muitos catéteres centrais podem sim ser substituídos, outros não, mas tudo dentro do protocolo sim pode ser substituído pelo enfermeiro, ela entendeu que se ela deixasse alguns enfermeiros exclusivos que conseguissem atender em tempo hábil e passar o catéter, eu evitava de pagar o honorário médico e com isso eu juntava e pagava exclusivamente esse enfermeiro, que eu nem mais banco de horas eu precisava dar.
E aí, com isso, a gente colocou. Então, assim, Sirlene, querer sair do PS, eu entendo que depois de 11 anos, e ainda mais com toda a situação que a gente passou aqui nos últimos anos, e PS foi muito pesado, eu entendo que realmente você merece isso. Mas antes disso, você precisa entender para onde você vai. Porque não adianta só a gente querer, a gente precisa traçar, porque muitas vezes não é uma mudança de agora para 2025, mas se eu não começar a mudar agora, vai chegar 2025, 26, 27, 2030 você vai estar falando, eu tô há 15 anos no PS e eu queria sair do PS. Então, espero ter te ajudado, mas pensa um pouquinho o que faz o seu coração bater, ou o que você já fez no hospital que faz sentido para você. E começa a partir dali, porque geralmente tudo que é natural pra gente é o que aquece mais o coração, tá? E aí, o jeito certo para vocês executarem isso, gente, é escolher a área e investir. Foi o que eu acabei de falar para a Sirlene. Então, investe na sua preparação, mapeie as áreas com melhores salários, mapeie as áreas que faz mais sentido para vocês, que está alinhado com as habilidades socioemocionais que vocês têm. E aí, veja, eu preciso aprender ou eu já sei? Eu preciso investir em curso ou não? E comece a investir. Pô, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu não tô falando pra você fazer o melhor curso, mas será que aquele baratinho lá do final de semana você não consegue? Será que esse EAD você não consegue? Porque às vezes você começa a conhecer pessoas que você passa a seguir e que às vezes você acaba criando uma rede, um networking. Quando você vê, você está envolvida aí nesses grupos mais especializados. Para cada área tem um caminho claro. Então, supondo, uma auditoria hospitalar, começa com um curso básico de auditoria, monta um currículo destacando este curso, monta um currículo destacando o quanto você é focado nessa questão de número, o que você já fez para isso. Estética, para quem gosta, procura cursos rápidos de harmonização, começa com coisa mais básica e aos poucos vai divulgando, vai atendendo pessoas próximas e aos poucos você vai crescendo e ampliando o seu escopo também. Eu vou pensar em home care, invista em formação para ou paciente paliativo, ou para até comunicação, gestão de equipe, que isso é fundamental para você. Eu quero trabalhar na indústria. Foca um pouco mais em cursos de comunicação, em cursos de olhar um pouco mais planejamento estratégico também. Faz muito sentido para vocês. E aí, gente, como todo podcast, eu sempre trago para vocês uma questão prática, além de muita história, porque o intuito das histórias é, além de conhecer vocês, é fazer com que em alguma delas vocês se vejam e se encaixem e faça sentido para vocês. Mas eu trago uma questão prática, para com certeza as pessoas que estão comigo aqui desde as 8 horas da noite e agora às quase 9, vão sair um pouquinho diferente e a gente vai conseguir já mudar um pouquinho essa trajetória. Afinal, tem tanta gente que acaba prestando aqui depoimento depois pra gente falar, Fernanda, foi a partir do momento que eu passei a te seguir e passei a seguir o que você coloca que deu certo pra mim. Mas hoje, gente, faça uma pesquisa, hoje não, pode ser amanhã, hoje tá tarde, mas faça uma pesquisa sobre os cursos e áreas que mais interessam para vocês. Vejam lá, se identifiquem com as empresas, porque além das áreas é importante vocês entenderem onde é o melhor empregador para você também, né? Então, é hospital, é clínica, é empresa, é escola, o que faz sentido para vocês? E começa a entender o que procura. Aproveita o LinkedIn, a Gup, a Indeed, cadastra lá e fica de olho, independente da vaga, mas daquele lugar que faz sentido para vocês, e começa a entender o linguajar do que eles procuram em cada colaborador. Isso deixa muito claro qual é a missão e os valores da instituição. E para vocês é muito importante isso. Sempre atualize o currículo de vocês, destacando a experiência relevante. Não é porque vocês têm 10 anos de experiência, então supondo a Sirlene ali que comentou com a gente, tem 11 anos de pronto-socorro. Se ela não quiser mais vaga de pronto-socorro, não adianta ela só falar do PS, mas ela precisa falar de alguma colaboração que ela fez ali para alguma área relevante, algum projeto relevante, se ela quer mudar de área, porque senão ela só vai achar emprego em pronto-socorro, porque é a experiência mais relevante que ela tem.
Então é isso, gente. Destaque a experiência mais relevante que você tem de acordo com a vaga que você está procurando. Ou, se eu não tenho experiência, destaque o projeto mais relevante também. Ou alguma habilidade mais relevante de acordo com a vaga que você esteja procurando. E isso é o passo que já pode te levar para um caminho diferente. Porque lembra, se eu fizer sempre a mesma coisa, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Exatamente isso. E aí, pessoal, finalizando, a gente não precisa continuar numa rotina de exaustão. Lembra de mim olhando ali para os pacientes na terapia intensiva com catéter de pique na cabeça, um monte de catéter central, entubado, e eu olhando querendo ficar doente para eu poder ficar descansando. Então a gente não precisa chegar nessa exaustão para alcançar a valorização que você merece, porque afinal eu tô vendo aqui, tem muitas mulheres e a gente chega em casa, a gente ainda tem outra rotina, talvez até mais desgastante, que espera a gente ali, e que essa gente não tem escala nem 6x1, nem 2x36, é todo dia, toda hora. E existe sempre um caminho, gente. O primeiro passo começa com uma decisão. Então, qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão amanhã? Não espera para você lá chupar uva, romã, seja o que for, pular 7 ondas e pensar em algo para o próximo ano. É importante? É. Pode ser que eu deixe os passos pro próximo ano, mas qual é a minha decisão de agora? Isso é muito importante. Valorizar o seu trabalho, investir no seu futuro. E se vocês quiserem construir comigo esse caminho de valorização e reconhecimento, eu convido para vocês participarem da Jornada Enfermeira 7K, que a gente já está com as inscrições abertas. Vocês serão redirecionados, para quem fizer as inscrições, serão redirecionados para grupo de WhatsApp. É muito importante quando vocês fizerem a inscrição, tem um questionário muito rápido. E para mim é muito importante, porque a aula do Enfermeiro 7K da jornada, ela ainda não está montada. Então, as nossas sessões de podcast, sim, a gente já tem ali alguns temas que são solicitados, mas a aula não. E eu preciso entender o que para você faz sentido, para eu dar o meu melhor para você ali. Então, é muito importante que você preencha disso, porque eu quero planejar cada passo para a gente fazer junto. Então, para quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Para quem não tiver ou estiver assistindo depois, pode me mandar, eu vou fazer questão em responder. Mas encerro aqui com 2 minutinhos de atraso, encerro aqui o nosso podcast Enfermeiro 7K, e foi um grande prazer estar aqui e contribuir com mais um pedacinho da trajetória de vocês. Boa noite e vejo vocês na próxima live, gente. Até logo. Essa semana eu vou estar em Belo Horizonte, no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção. Para quem estiver por lá, me dá um alô, e eu vou estar publicando bastante coisa legal aí para vocês. Que bom, Bela, quero te ver lá. Gente, boa noite, Sirlene, boa noite. Vejo vocês semana que vem. Até logo.